Alessandra, bem-vinda, né? Eu queria primeiro que você falasse assim, só para deixar registrado o seu nome, a data que você nasceu e o lugar. Meu nome é Alessandra Corapi, do povo Munduruku. Sou de Itaituba, do estado do Pará. Eu nasci na aldeia Praia do Índio, cresci na Praia do Índio, estou criando meus filhos na Praia do Índio. Sempre foi na Praia do Índio. E vi E todo o crescimento da cidade na Praia do Índio. a Praia do Índio eu já vi que é importante na sua vida. Aí eu ia perguntar assim, Alessandra, qual que é a primeira coisa que você lembra na sua vida, né? Se quiser até fechar os olhos para ver qual que é a sua primeira lembrança. Olha, a primeira lembrança que veio agora foi quando eu sempre gostava de estar na beira do rio, assando castanha, né? Até quando a gente tem época de castanha de caju, que a gente não pode assar castanha no quintal de casa, porque vai derrubar os frutos, as folhas da mangueira, de outras. Então, a gente costumava ir para o rio, para não dar, que a castanha ela tem ela é muito forte e acaba derrubando as flores. E a gente ia muito para a beira do rio assar castanha. E ali cortava tudo em cima da pedra, enquanto colocava uma maiadeira, então ficava tomando banho com os irmãos. E aí a gente ia comer, ou então fazer paçoca, colocava farinha e comer. É uma lembrança que eu tenho. Mas tem outras lembranças, né? Várias lembranças que também, que sempre eu ia para o mato, mas os meninos, né? Outras meninas, para a gente ir atrás de fruta, né? De ir atrás de semente. E a gente sempre chegava até na Transamazônica. Ou então a gente ia pescar, né? Eu e meu irmão, a gente pegava muito aqueles jejum, cará, e hoje não tem, né? Todo essas lembranças que eu tenho, ela não tem mais, né? Onde a gente fazia assava castanha, por exemplo, tá cheio de balsa, né? De combustível. A outra que a gente ia para trás de fruta, de palha, até mesmo brincar mesmo, assim, andar no mato mesmo. Hoje ela está toda destruída para dar lugar para loteamento, né? Um monte de conjunto de casa, né? Para compra e venda. E aonde a gente pescava para tirar jejum, cará, ela foi soterrada, né? A máquina veio, botou tudo a terra em cima dela. Então, ela se acabou. Isso ficou na lembrança, né? Eu sei que não vai voltar mais, porque naquela época a gente não tinha energia, a gente não tinha celular, sempre vai ficar aqui na cabeça. Mas que quando a gente se for, não vai ter aquela história para contar, né? Não vai ter, eu não vou, meus filhos nunca vão entender o que eu vivi antes, como que está hoje, né? Hoje a gente vê que a cidade cresceu, tomou de conta, cada vez avançou, está avançando por causa do chamado do desenvolvimento, né? E uma delas que eu sempre falo que eu não quero que tire o sonho das crianças, né? É agora garantir o território Saré-Maimbã, que é um território que já foi publicado, mas ainda não foi demarcado nem homologado. E o outro é o território Soré-Bapi, que ainda está na fase de estudo. E eu luto por eles, né? Eu luto para garantir esse pedaço de terra, porque se nós não lutar como nós não lutamos antes, né, da aldeia Praia do Índio, por exemplo, a gente vai perder espaço, né? Aquele sonho, aquela vivência de caçar, de pescar, onde ela vai sumir. E a gente tem que garantir esse pedaço, né?
E E Alessandra, esses... Oi. deixa eu te perguntar, você falou que seus filhos não vai saber o que você viveu, né? Justamente isso. Agora, queria te perguntar se você tem lembrança do como seus avós, dos seus avós, você conheceu os seus avós e como era diferente, como é que eles viviam assim? O que você lembra deles? Olha, o meu avô até hoje ele está vivo, né? Um velho trabalhador, gosta de roça, gosta de estar na roça, roçando, então é que eu brinco com ele, mas ele sempre está ali firme. É uma lembrança que eu sempre tenho dele mesmo. A minha avó mesmo, eu não conheci, né? Por causa de histórias antigas do povo Munduruku, de pajé, né? Então, é muito triste, porque a minha mãe, por exemplo, teve só dois irmãos, um irmão, aliás, que é dela, que saiu da mãe dela mesmo, só que ela acabou falecendo. E, e aí eu tenho muitas lembranças do meu avô, principalmente quando nós ia atrás de castanha, né? Castanha, quando eles descascavam os 10, eu ainda estava no primeiro, porque é muito dura castanha do Pará. E aí ele ficava descascando tranquilo, né? E aí colocava no saco, então a gente catava, mãe de criança catava para colocar dentro do saco para a gente comer, principalmente quando era tempo de festival, que é para fazer bolo, pé de moleque, então a gente sempre fazia isso. E Hoje, a, hoje, hoje eu só não faço muita coisa porque eu acho que eu ando muito e eu não tenho mais tempo. Eu estava até falando, eu prefiro mil vezes morar dentro de uma aldeia onde não pega celular, não pega nada, mas que viver, né? Você vive, cada dia você está vivendo uma vida, né? Aqui na cidade, por exemplo, você não consegue viver, você todo tempo no celular, todo tempo em redes sociais, todo tempo você tem que estar em reuniões, todo tempo, e acaba você não dormindo direito, você tem pesadelo. Na aldeia você dorme 9 horas, acorda, sei lá, 6 horas da manhã, já tá bom, né? Você dormiu o suficiente. Mas na cidade você não consegue dormir direito. Você é uma zoada de carro. Eu, por exemplo, eu não consigo dormir por conta das ameaças, né? Mas eu sempre falo que nossa riqueza maior é no território. As pessoas reclamam tanto do lugar que você está, mas todo mundo queria ter uma vida, né, sossegada, tranquilo. A vida na cidade não é tranquilo. Eu observei muito isso. e Alessandra, falando sobre isso, é, aproveitar que você falar da diferença da vida na roça, assim, no mato e na cidade, como é que era quando você era criança, sua vida? Como era o seu dia a dia? O que você fazia? O que você lembra? Assim, bem de quando você era criancinha. Olha, eu sou a filha mais velha, né? Eu tenho seis irmãos, né? Sou a sétima. Então, a minha vida, quando menina, era muito de cuidar dos meus irmãos. Então, eu fui mãe dos meus irmãos. Enquanto a minha mãe saía, eu tinha que cuidar deles. Hoje tem um irmão que ele é enfermeiro, tenho vários irmãos que estão terminando de estudar também, mas a mim, eu não lembro muita coisa com criança, não, porque eu ia para o rio, lavava a roupa, cuidava da casa, quando chegava à tarde a gente ia para o mato, atrás de alguma coisa, quando chegar nós ia brincar de futebol, por exemplo, que era, muitas vezes era aquele saco, muito saco enrolado, que era a nossa bola, com os meninos. Então, quando não era, a gente pegava o lençol das nossas casas, de se embrulhar, a gente ia para o quintal e fazia um monte de casinha, assim. Ou então ia atrás de palha. Então, essa é a minha vida, né? Eu falo que muito a gente se torna adulto, ao mesmo tempo
a gente brinca quando é criança, né? Hoje você vê criança, por exemplo, as pessoas acham, isso é trabalho escravo, que tem isso, né? Que o pessoal coloca isso na mente. Aquela criança canta lavando louça, roupa, aí fala, não, não pode, porque... Mas ela está aprendendo, ela tá brincando, ao mesmo tempo ela está se transformando em adulto, né? Que vai saber que elas vão crescer, vai ter responsabilidade. Isso a gente vai aprendendo no dia a dia, né? A gente está na roça fazendo paneiro, e aí as pessoas descascando castanho, indo para a roça. E as crianças estão ali brincando, né? Às vezes brincando, descascando mandioca, mas estão brincando de carrinho. Está brincando que é sua filhinha, né? Aquela mandioca é sua filha. Então, tem tudo isso, né? Então, ela está aprendendo, ela está brincando, mas brincando para ser um dia adulto, responsável. E você passou por rituais assim de Não, iniciação? não, não, eu Não. não passei por isso, né? Por causa que a minha mãe, por exemplo, ela saía muito. O meu avô, por exemplo, ele era muito de trabalhar em garimpo, né? Ele nunca ficava só num lugar. Ele sempre andava. Ele era muito viajante, né? Então, aquele tempo, ele teve o tempo da época da borracha, da seringa, né? Teve o tempo... Eu me esqueci o nome que ele me falou um dia. E aí chegou o tempo do ouro, né? Essa febre do ouro. Ele trabalhou, né? Para sustentar, porque ele não tinha mulher, porque a mulher dele tinha falecido, que era a minha avó. Então, a gente não tinha esse de estar tendo no ritual, porque ele era muito viajante. Não é daquele de estar na aldeia, tendo aquele tradicionalmente, né? O seu avô era Munduruku. Isso. E como é que o seu avô começou a trabalhar com garimpo? Como é que... Você sabe essa Olha, história? ele não fala muito, né? Porque ele disse que ele ia para o garimpo para ter uma vida melhor para os filhos, né? Que até hoje tem isso, né? Eu vou para o garimpo porque tirar um ouro para comprar arroz, café, açúcar, então trazer melhoria. Só que ele não trazia, né? Ele trazia muita doença e muita malária, ele adoecia com malária e muitas vezes também bebe, né? Então ele acabava tendo isso, né? Então isso do alcoolismo também, porque quando tem garimpo tem alcoolismo, né? Tem álcool, tem droga, tem prostituição, como hoje tem, sempre tem. Só que hoje está pior do que antes. Ô, Alessandra, você lembra, você pode contar para a gente uma lembrança da sua infância, de como você via seu avô voltando do trabalho, assim, algum episódio disso que você está contando, assim? Olha, eu me lembro um pouco, lembrança dele, que hoje ele não faz isso mais, que ele já está idoso. Quando ele chegava, né, ou de carro, aqueles pau de arara, ou ele vinha pelo barco, né, que encostava na beira do rio, que ele descia. E sempre a mulher dele ficava feliz, né, que era outra esposa dele, que ele ia trazendo ouro, né, porque essa questão de riqueza, se um rapaz sai ou seu marido sai, ele quer ver coisa boa trazendo, né? Trazendo dinheiro, que o ouro para ele é ouro, você vai ter tudo, você vai. E muitas vezes ele não trazia nada, né? Às vezes ele gastava mesmo lá, e ele entrava para a casa dele, conversar com a esposa dele, dizer que não tinha muito, né? Não ganhou muito, mas às vezes eles ganhavam assim, o problema é que ele não tem aquela visão de ficar rico, né? Como eu vejo os homens brancos fazendo, que muitas vezes os homens brancos têm
helicóptero, tem casa, tem caminhonete, então eles conseguem ficar ricos, os indígenas não. Então, meu avô sempre saía com essas esperanças, quando chegava, ele não tinha isso, né? Já era tudo ao contrário. Mas a gente sempre deu benção para ele, né? Eu, meus irmãos, o Sandro, os outros meus irmãos. Nós sempre ia para lá com ele, conversava com ele. Só que ele era muito rígido. Até hoje ele é um pouco rígido, é daqueles antigos mesmo, que ele não gosta de ver nada errado, né? Para ele, as pessoas têm que falar a verdade, né? Que a pessoa tem que olhar no olho da pessoa, porque ele não estudou, né? Que para ele a palavra vale mais, né, do que em papel. Então, eu acho que eu aprendi um pouco com ele, né, essa parte de ser verdadeiro, de ser otimista. E seus pais, Alessandra? O que você sabe da história dos seus pais? Assim? Podia contar um pouquinho da história, o que você sabe da história deles e o que você lembra deles? Eu vou contar um pouco da minha história. Eu não sei se eu nunca contei isso para ninguém, porque foi uma coisa muito dolorida, né? Eu nem sei se eu queria que fosse gravado isso, mas deixa eu pensar aqui. Tá. A minha mãe, por exemplo, meu avô, eu sempre converso com pessoas perto de mim sobre esse assunto. Nem com a minha mãe eu não converso muito sobre esse assunto. Quando nós era pequeno, a minha mãe teve 7 filhos. 2 são de uma pessoa indígena e os 5 não, que é de um alagoano, né, que ela arrumou. Só que quando ela engravidou, a minha mãe, como ela não teve mãe, aquilo, porque pajé matou não, fez um ritual, porque o pajé queria a minha mãe quando era criança, né? Quando tinha um ano e pouco, e meu avô falou que não. E a vovó falava que não ia dar. Então ele falou que ia jogar feitiço nela, que ela não ia sobreviver. E o vovô não acreditava muito nisso. E aí, o que aconteceu? Ele jogou o feitiço, porque nós temos 2 mundos, né? O mundo do pajé, o do mal e do bem. E do mal é quando a pessoa se transforma em adulto. Ele vai fazer um monte de ritual, um monte de remédio para ele ser pajé. E já aqueles do bem, quando ele nasce com aquele dom, né? Então, quando ele é dom, assim, ele veio para curar você, ele veio tirar cauchito do seu corpo, coisa ruim que tem no seu, aqui, no seu corpo, na sua cabeça, na sua mão, qualquer lugar, por causa da dor. E o que aconteceu com a minha mãe é que ele fez isso com a minha avó, né? E a minha avó, quando nasceu meu tio Edmilson, ela morreu. E hoje meu avô, até hoje, né? Meu avô não gosta de pajé, ele odeia pajé por causa disso, por causa dessa situação com a minha avó, que morreu assim que o meu tio nasceu, tem mais de 40 anos, e muito. E aí a minha mãe foi criada nos lugares, né? Como o meu avô começou a trabalhar no garimpo, tudo, né? Viajante, para dar o melhor para sustentar a minha mãe e meu tio. Então, a minha mãe ela foi um pouco maltratada, né, nas casas dos outros, por causa que não era filha, ela tinha que trabalhar, tudo, engravidou cedo, como tem muito indígena engravida cedo, com 11, 12 anos, engravida. E a minha mãe, ela foi isso, né? Ela não teve mãe para te orientar, para falar o que é certo e errado. E ela engravidou, meu e do meu irmão, mas eu e do outro meu irmão. E aí o marido largou para ir para o garimpo, como acontece muito até hoje. Largou
E aí ela viu a oportunidade, né, de um senhor chegando, o carro de garimpo também. Ela foi, se amigou, e teve cinco filhos com ele. E esse homem era muito ruim com ela, batia nela. Eu cheguei a ser espancada muitas vezes. Nossa, gente, não sei se eu tenho coragem de falar. Não, mas se quiser depois a gente pode editar e não publica essa parte, né? Se quiser depois você fala assim, ó, tal parte, aí a gente não coloca. Calma aí. Tá. E ela foi muito espancada, né? Eu cheguei a ver quando ela fazia comida, ele batia nela. Ele bebia muito. Eu sempre falava para minha mãe que se um dia eu casar, eu nunca ia deixar um homem chegar perto de mim. Né? Que eu jamais ia deixar que ninguém chegasse perto de mim do jeito que ele fazia com ela. E a gente era muito criança. Minha mãe vivia filhos um atrás do outro. Um dia a minha mãe quase morre. E meu avô não gostava disso. Quando via ele maltratando muito ela, ele acabou expulsando ele, né? Ele expulsou ele da aldeia. Ele foi embora. E a minha mãe teve que se virar para criar 7 filhos, e 5 dele. E eu tive que cuidar desses meus irmãos. Então, meus irmãos, assim, são tudo assim para mim, porque eu sinto que eu sou mãe dele porque eu cuidei muito deles, né? Hoje nós sorrimos, nós brincamos, hoje nós temos que ter muito cuidado com a nossa mãe. E aí eu tive que cuidar dos meus irmãos com ela junto. Ela adoeceu, quase ela morre. E meu avô sempre, quando ia para o garimpo, sempre estava ajudando. E eu sempre fui aquela pessoa muito revoltada. Eu acho. Tu acredita agora que eu lembro? Eu nunca falei isso nem com o psicólogo. Só você mesmo vai me perguntar isso. Meu Deus! Eu tenho psicólogo, ele nunca me perguntou uma coisa dessa. Vocês estão sendo meu psicólogo, é isso sim, que eu nunca contei isso. E tudo, a gente fazia de tudo, né? Para nós ir para pescar. Meu irmão aprendeu a arremedar malhadeira, pescar, fazer malhadeira. E a gente ia para a beira do rio, eu mais os menininhos, eu mais as crianças, cuidar. Eu segurava de um aqui no colo, aqui, quando tinha uns 7 anos por aí. Eu segurava de um, aí o outro segurava aqui. Eu era a mãe desse menino, né? Dos meus irmãos menores. Então, eu tinha que ir, vamos para o rio lavar louça, e nós levávamos. Então, eu botava o mais velho, como o Sandro Lucineide, para carregar as panelinhas assim, para buscar água do rio para levar para o pote, né, para a gente beber água, para a nossa mãe, quando chegar, estava tudo pronto. E eu cuidei muito disso, né, eu me lembro muito disso. E também, de vez em quando, a gente fugia, mas os meninos, para nós atrás de semente, e muitas vezes a gente ia pescar para a gente comer. Então, a gente assava muito essa castanha, né? E, e quando eu cresci não, porque quase não cresci nada, mas eu fui entender mesmo quando eu fui vendo que a gente estava perdendo território. A gente percebeu que a gente começou a perder tudo, né? Tudo mesmo. E aí hoje nós sentamos, eu e meus irmãos, tem dia que nós tiramos um dia para a gente sentar, a gente começa a comentar as coisas dos passados, nós começamos a rir hoje. Se lembra quando a gente subiu numa torre enorme, se lembra, escondido dentro do mato? Se lembra quando a gente pegou esporão de arraia, de surubim, que entrou na perna do Sam, lembra? E como que o Sam estava?
E a gente fica lembrando dessas lembranças e rindo hoje, né? Mas a gente passou muito sufoco, né? Sufoco por causa da violência, né? Do homem branco, do homem que chegou dentro do território, achar que vai ajudar, e na realidade não ajuda, não. E Por como é isso que que eu foi? sempre... Você falou que assim vocês começaram a perceber que estava perdendo o território. Como é que você percebeu que estava perdendo o território? Como é que Quando foi? a gente começou a perder território, quando a gente começou a ver muitas balsas, as balsas chegavam e a gente estava na Beduína e a gente já não podia mais lá. Aí começou a ser lugar, área particular. A gente não podia mais pescar porque estava a placa lá, área particular. A gente perdeu o lugar onde a gente ia atrás de palha, né, para cobrir a casa, atrás de semente ou de raízes. A gente viu que o trator passou assim, ó, rasgando tudo, deixou bem carequinho, onde era só árvore, deixou careco para ter plano, acho que de loteamento para construir casa. Hoje, nós passa no meio dela, vem aquela lembrança, mas tu vê só casa grande, e muitos deles, quem mora lá é garimpeiro. Garimpeiro que estão entrando dentro da Mundurucana, né? Porque onde eu moro é uma reserva indígena, porque existe duas reservas, Praia do Índio e Praia do Mangue. E tem o território Saré-Bapim e Saré-Maibã, que também é na parte do Itaituba. E território Munduruku e Sai Cinza, e já é a parte que fica no Jacareacanga. Então, são um território grande, mas o nosso território, aqui na Praia do Índia, Praia do Mangue, a gente foi perdendo espaço. Hoje mesmo, meu tio estava falando sobre isso, né? Até chorei com ele, meu tio Tiago, e com a gente contando como que nós era felizes, como que ele dizendo, eu estou velho, estou vendo cada vez o meu espaço está acabando, eu tô vendo que não vai ter espaço para os meus netos. Ele está cheio de filho. E aí eu não vou ter espaço. Então, tudo isso eu fui enxergando a partir do momento que eu fui proibido de você não ir andar mais, de você não ir pescar mais, para não ir assar castanha, até mesmo onde a gente vai pescar no lugar, que é a área do exército também. Eles não deixam mais pescar, eles proibiram de pescar. O exército proibiram mesmo, porque quando a gente vai pescar, eles ficam rodando de vadeira, aí olha assim, ó, vocês não podem estar aqui não, vocês têm que sair daqui. Então, todo esse lugar a gente perdeu, não só por causa do exército, mas também os portos que chegaram. Os portos chegaram, tipo, chegaram, foi implantado alguns, né, que é Bug, Ciapó, que é Unirios, Bertolini, e eles chegaram a ver tantos bargaça no meio do rio. Bargaça enorme mesmo. E quando é época de soja, então de milho, você vê filas de bargaça. E a gente cada vez não consegue mais pescar na frente do rio. E sim, você tem que passar um dia todo, ou 2 dias, ou 3 dias pescando para você conseguir um peixe para trazer a sobrevivência para vocês. Então, eu comecei a enxergar isso, né? Esse espaço que a gente estava perdendo. E hoje, até hoje, a gente vê que a gente está perdendo espaço. Cada dia a gente está vendo, nós estamos perdendo cada vez espaço. Quando a gente vai num lugar que acha que é bom para pescar, até que é bom de peixe. Às vezes demora 2, 3 horas para chegar lá, de rabetinha, aqueles motor pequeno, a gente vai, quando chega lá, falar, vocês não podem pescar aqui. Por quê? Porque chegou um dono do Mato Grosso, ele comprou e falou que não quer ninguém aqui. E aí a gente vai indo para o lugar onde não tem dono.
E aqueles pescadores que antigamente pescavam não conseguem mais também. Então, estou num lugar mais longe, tendo mais disputa para pescar. Então, está tendo várias disputas entre indígenas, pescadores, quilombolas, e a gente sempre está falando que é uma luta só. Quem está trazendo essa divisão entre nós mesmos são esses empreendimentos. São do Mato Grossense, São Paulo, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, que vem dizer que a Amazônia é um lugar sem ninguém, sei lá como que eles falam. Acha que não mora ninguém por causa que não é terra demarcada, que não mora índio, até mesmo nos nega a nossa existência. Em 2014, quando eu fechei uma estrada aqui, é onde é a entrada de vários materiais que vem de São Paulo, que vem de uma... Ficou mudo, acho que um pouquinho. Uma travada, né? As pessoas não acreditam que não tem... Deu uma travada, mas eu ia aproveitar já, voltar um pouquinho, ia te perguntar que você foi reparando que essas pessoas foram pegando o território, né? Esse território, ele era dentro da reserva indígena, Munduruku? Olha, 40 anos atrás, o tio Inácio, quando ele veio, ele tinha um lugar, né? Uma reserva que era para pegar tanto da beira do rio, do Tapajós, até na Transamazônica. E a FUNAI, na época, eles falaram que o terreno era muito grande, então que tinha que diminuir. Sabe quanto é hectares? Adivinha? Não faço ideia. Não sabe? Não. Chuta aí, Diarruri. Pode falar, Eu não sei, Alessandro. fala pra gente. 29 hectares. Então, eles falavam que o território era muito grande, não precisava demarcar o território maior, por causa que é muito grande e pouca família. Isso 40 anos atrás. Hoje, você tem ideia, tem mais de 47 famílias hoje e tem 20, entrando acho que 26 casas. Hoje a gente perdeu espaço, não tem roça, né, para fazer roça. Hoje a gente perdeu espaço por causa do rio. Hoje a gente perdeu espaço para caçar, né, para tirar, para pescar, que era nos igarapé. Hoje a gente perdeu. Então a gente vê que culpada de tudo isso foi a própria FUNAI, né? Porque eles pensam numa visão agora, hoje, mas não pensam no futuro. Não pensa que as famílias vão crescer, que vai ter mais gente. Eu estava até falando para o meu tio, conversando no domingo, foi domingo passado, retrasado, que a gente conversa muito. E tio, se lembra como era 40 anos atrás? Ele disse, lembro. E ó, eu tenho 36 anos, 37 anos. Ele disse, lembra, quantas casas tinha? Aí ele disse, 2 casas. E hoje, quantas casas tem? Aí ele disse, 25, eu acho, mas eu acho que vai ser 26. Não sei direito não, mas vou contar. E quantas tem? Ele disse, tem mais de 48 famílias. 48 mil. Se eu imaginar daqui 40 anos, como que será essa reserva? Aí ele fica, não vai ter espaço. E disse, vai ter briga por causa do lugar. Então, quem for o culpado de tudo isso, de nós, muitas vezes a gente ouve o governo, muitas vezes a gente ouve pessoas que não entendem da vida, como foi o caso desse homem aí que está no poder do Jair Bolsonaro, quando ele disse que índio tem muita terra. Eu fiquei lembrando um tempo da FUNAI, quando dizia para a gente que nós tínhamos muita terra.
E hoje nós vemos que nós não temos terra. Tudo Mas aí, tem quando eles limite. iam entrando, calma aí, já te passo. Quando, o seu povo se mobilizou de alguma maneira para tentar. Não. Sabe por quê, Jonas? Porque não tinha conhecimento. A informação para chegar aqui, ela é muito. Hoje não, está mais fácil porque você tem internet, você tem celular, mas antigamente não tinha isso. Todo mundo que chegava, falava uma coisa, todo mundo ouvia, né? As informações, a FUNAI que chegava, vocês têm que ocupar aqui, vocês não podem morar aqui porque já tem dono, tem fazenda. Então as pessoas foram se afastando. E hoje, né, depois que eu entrei nessa luta, 2015, quando entrou 2015, mudou muito, muita coisa foi mudada. Hoje a gente briga pelos direitos. Antes a gente não tinha essa informação toda como hoje nós temos, né? Antes, eu dizia sempre para minha tia, se antigamente, se nós tivesse toda essa informação como hoje nós temos, nós tínhamos brigado mais. Ela disse que sim. Diz, antes, minha filha, eu falo sobre... Antes, se nós tivesse toda essa informação, tudo como ia ser hoje, nós tínhamos se mobilizado, nós tínhamos brigado pelos nossos direitos, pela terra, não ficar desse tamanho. E sim tomar todo esse território porque era nosso. E aí, quando eu entrei na 2014, quando eu fechei a estrada, as pessoas falavam que aqui não existia índio. Nós era tipo tampado. Até meu tio, que faleceu por causa do Covid, ele ficava revoltado, porque ele dizia que nunca existiu índio. As pessoas que vinham do Ceará, do Mato Grosso, de São Paulo, sempre diziam que aqui não existia índio. E ele teve que criar uma associação jurídica para mostrar que aqui existia índio. Só que nós era muito tampado, tipo assim, não existia aldeias, existia o município de de Itaituba, que é a cidade de Pepita, que é a cidade do ouro, que é a cidade do futuro, que é a cidade do desenvolvimento, do esparro, hidrelétrica, ferrovia, hidrovia, tudo. Então, era uma cidade para isso. E eu entrei assim, tentando ter conhecimento. Eu não entendia nada, eu era bem tapada mesmo. E quando eu comecei a enxergar esse direito, eu comecei a falar. E hoje nós temos pessoas, né, muita gente fala, né, as meninas mesmo que andam comigo, falam assim, Ale, a gente só está aqui hoje por causa de tu, porque tu mostrou para o mundo todo que nós existimos sim. Até meu tio mais velho fala, Alessandra, tu mostrou que nós existe aqui, sim. Mesmo que a cidade nos negue, prefeito, vereador nos negue nossa existência, mas tu veio e mostrou que existe sim nós aqui. E aí o mundo todo observou. A minha tia, eles tinham medo de mim quando eu começava a falar, a brigar. Elas falavam, não anda com a Alessandra, porque a Alessandra, ela briga muito, ela está ali brigando. E depois que eu tive o conhecimento do prêmio, que eu ganhei o prêmio do Harris Kennedy, eu chamei só duas aldeias, as duas reservas, né? Praia do Índio e Praia do Mangue, para comemorar. E estava o cacique Geraldo, povo Munduruku, que são aproximadamente 140 aldeias, e os caciques de outras, lá do Jacarecanga, por exemplo, da Mundurucã, veio. E a gente veio mostrar como a informação é importante, sim. Toda problemática que a gente viveu, está vivendo, a gente vê que a gente está, sim, na luta, a gente está, sim, na guerra. A gente não perdeu totalmente o espaço. E quando eu tive esse conhecimento em 2015, eu não parei. Eu não parei, eu falo que eu não vou parar aqui, não, porque nós temos muita coisa para mostrar. O que aconteceu com nós, Praia do Índio, Praia do Mangue,
pode acontecer na Mundurucânia, que é um território demarcado, homologado, e mesmo assim tem projeto de lei para entrar lá dentro, que muitos estão sendo invadidos, acabadas as aldeias por causa do garimpo. Então, eu venho sempre batendo nisso, né? Por isso que eu não fico calada. Eu não sou a pessoa mais de ficar calada. Eu era muito tímida, eu gostava muito de brincar, mas eu era muito tímida, Jonas. Ninguém acredita muito. Até minha tia fala, minha sobrinha era muito tímida. Mas depois que ela começou a conhecer os direitos, depois que ela começou qual é o nosso direito, ela não ficou quieta. E hoje, quando ela chama uma reunião, todo mundo quer ouvir ela, todo mundo quer estar presente dela, por mais que nós sofremos um preconceito muito grande por morar na cidade, mas ela está mostrando que tudo é possível. E hoje a gente criou, né, a gente alugou não, inaugurou a lojinha Munduruku, e está chegando muitos produtos da Mundurucânia, da Teicaiabi, do Saí Cinza, chegando para a gente. Ou seja, a gente está abrindo mais portas, porque muitas vezes falta de informação, informação quando não chega nas aldeias, a gente é tampado os ouvidos, muito tampado. Isso que aconteceu conosco, né? Isso que aconteceu com meus tios, com meu avô, porque eles não tinham conhecimento. Para ele, pessoas de fora chegar, parece que era tudo bom. Tirar ouro é bom, tirar palmito é bom, mas quando a gente vai falar que não é bom, aí a gente tem outra visão. E as pessoas não querem que você tenha conhecimento. Quando você tem um conhecimento, eles tentam te apagar o seu conhecimento. Olha, Sandra, Informação. Oi. você está contando aqui nesses últimos 7 anos, teve muita transformação, na verdade, né? Você se engajou muito. Mas há 30, há 40 anos, quando você começou a perceber essa invasão do território, essa perda do território, como era a organização aí da Praia do Índio, da Praia do Mangue? Como vocês começaram a buscar esse conhecimento, na verdade, nessa época? Nessa época, quando o meu tio, quando eu soube, o vereador falava que não tinha indígena, acho que mais de 20 anos já, quando ele criou uma associação que nada sabia direito o que era uma associação, para que ia servir. Eles faziam muita reunião. O mais velho fazia reuniões, né? Queria saber mais. Deixa eu ver. O que mudou para nós, né, da associação foi quando foi criada a Associação Indígena Parerê, que a gente conseguiu escola, a gente conseguiu posto de saúde, a gente foi conseguindo alguns projetos, por exemplo, criação de galinha, fazer casa de forno. Então, mas eu estou falando das 2 aldeias, né? Praia do Índio e Praia do Mar. Mas fora das 2 aldeias, para outras aldeias, como da Mundurucânia, eles já vinham lutando pela demarcação da Mundurucânia, do Munduruku e da Saí Cinza. Então, eles já faziam muitas reuniões para lá. E alguns caciques do médio, como Praia do Mangue, era convidada para participar. Mas, assim, era só os homens. Mulheres não podiam participar. Isso que era o problema. E quando foi que foi criada a Associação Pariri? Foi 1988. Não, 1998. E você lembra? Você teve participação? Não, Como não, você eu não viu e você lembro. lembra esse acontecimento? Eu não me lembro da criação da Pareri. Eu me lembro do tio falando, né? Que era o cacique que até faleceu, que era o Inácio Painho. Ele faleceu. Mas eu me lembro muito, em 2014, era o processo pela autodemarcação e também do protocolo de consulta e também para barrar a usina hidrelétrica. Quando a usina hidrelétrica
pessoal do consórcio Tapajós chegaram para negociar com os indígenas da aldeia. Então, todas as aldeias começaram a se comunicar pelo rádio que não era para aceitar nenhum branco dentro do território para falar sobre hidrelétrica. E aí começou a articulação todinha para fazer o protocolo de consulta, que foi construído em 2014. Ô, Isso foi Alessandra, muito rápido, a, mas a, eu me lembro disso, mas de outros, da criação da associação, não lembro, não. a gente Tá vai vendo, chegar Jamila? nesse período aí de 2014, 2015, mas Eu já estou contando. eu queria voltar um pouquinho lá, na verdade, para sua adolescência, né? Você falou ainda que você criava seus irmãos. Como é que foi se desenrolando a sua vida ali, né? Que você estava criando, aí você disse que você viu o território sendo meio que invadido, não podia ir nos lugares. Mas o que você foi fazer da sua vida? Você foi estudar? Você foi trabalhar? Você ficou na aldeia? Como é que foi? Olha, eu cuidava muito dos meus irmãos, né? Como eu sempre falei. Eu cuidava dos meus irmãos enquanto a minha mãe ia trabalhar. E aí eu fui estudar, só que não era boa estudante, eu brigava muito. Eu furava, né? Eu pegava, alguém falava, olhava de cara feia, já ia para cima, batia. Aí minha mãe era sempre chamada da escola, aí eu parei de estudar. Eu fui estudar mesmo quando eu tive primeiro filho, né? Ele já tem 15 anos hoje. E segundo também que eu fui tentar terminar o ensino médio, né? Porque eu era muito brigona dentro da escola. Então, praticamente eu não estudei até hoje. E hoje, né, terminei o ensino médio, eu não tinha, eu gostava muito de jogar bola quando eu era menina. Ixi, qualquer coisinha no campo eu ia parecer homem, igual menino, não tem? Quando eu ia jogar bola, eu chamava, bora jogar bola? Bom, era a nossa diversão, era a parte da tarde, que a gente ia, se juntava e ia jogar bola. Mas Teve algo estudava, que. jogava bola, mas eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos. Uhum. Você falou que você era muito brigona, mas antes você falou que você era muito tímida, né? O que Sim. aconteceu para você perder a timidez e começar já a falar, a brigar, mesmo que seja na escola, assim, ter esse. Que eu já vi você falando no congresso, é meio arrepiante mesmo, né? Como foi que começou você a falar assim? Olha, quando eu era brigona na escola, eu era muito tímida, eu não apresentava nenhum trabalho, essas coisas, ficava calada. Eu sempre falo que eu fui um processo de aprender, sempre gostei de aprender. E quando eu aprendo, eu tiro. Enquanto eu não sei, eu não falo, eu fico calada. Qualquer reunião, se eu sei, eu falo, mas quando eu sei, eu começo a falar. Então, naquele processo, eu fico aprendendo. E na escola, eu fazia isso, eu aprendia. E se alguém mexia comigo, por exemplo, era um preconceito, então mexia com meus irmãos, eu ia lá e ia bater em alguém. E quando eu comecei no movimento em 2015, 2014 eu tive a primeira reação que foi parar a estrada. Mas 2015 que eu entrei mesmo para falar. Só que quando eu estou brava, bem zangada, eu sempre falo, né? Às vezes chorando, às vezes vou para cima, mas eu sempre falei assim. Mas eu acho que eu tive muito aprendizado, não comigo, mas sim com os caciques, sim com as mulheres, com as crianças. Eu tive esse aprendizado, eu não tive esse aprendizado com a minha mãe, porque a minha mãe trabalhava, né? Eu tinha que cuidar dos meus irmãos, tinha que cuidar de casa, né? Eu era a irmã mais velha, eu tinha que cuidar dos irmãos e de casa, então eu não tive muito aquele aprendizado de pais, né? Mas sim dos caciques. Tudo que eles falam, eles me orientam, eles não me dão conselho, sabe que eu estou errado, eles chegam e falam que eu não posso ser assim. As mulheres também. Então, eu tive um aprendizado muito grande. Os meus professores, na real, foram os caciques e foram as mulheres. Não foi na universidade, não foi na escola, não foi dentro de casa com meus pais, mas sim
em reuniões com os caciques e com as mulheres. Você pode falar um pouco desses seus professores, dessas maiores inspirações, né, que são as mulheres e os caciques, Munduruku? Olha, eu aprendi muito, muito mesmo, foi com o cacique Juarez, né? Com o cacique Juarez da aldeia Saremaibã, o cacique Adriano Sal, da aldeia Sareapopão, com o cacique Suberalino Sal, que é da aldeia Sareajaibã, só que ele morreu, né? Teve um acidente, ele morreu esse ano. Eu tive um ensinamento muito com o tio Amanso e Com, né? Da aldeia Praia do Mangue. E também eu tive um aprendizado muito grande com o cacique geral do povo Munduruku, né, o Arnaldo Cabá. E das mulheres, eu tenho aprendido muito com uma grande guerreira, Maria Lisa, né? Ela que não deixou recuar, de baixar a cabeça, ela sempre foi uma professora assim, exemplar, né? Foi uma professora assim, da vida mesmo, né? Que me ensinou os caminhos, qual caminho que eu tinha que seguir. E também eu tive um professor muito sábio, que é o pajé Fabiano, né? Que é meu tio, mas que ele sempre me ensinava, só que ele fala umas coisas que eu não entendo muito bem, e com o tempo, passa 2, 3 anos, que eu vou analisar a fala dele. Por exemplo, quando foi 2014, ele falava que eu ia ser uma grande guerreira, só que era muito perigoso, eu tinha que escolher 2 caminhos, e ele ficava preocupado com a minha situação. E eu não sabia de nada o que falava. Eu disse, tio tá doido, o que tio fala tanto? Eu falava desse jeito, a minha mãe ficava assim, como? Ela é tão tímida, ela quase não fala nada. Só que eu ficava preocupada olhando para mim, eu brincando, eu sempre gosto de brincar com as minhas primas, com meus irmãos, e ele dizia, eu dizia, essa menina tem um futuro, só que ela tem que escolher os 2 caminhos, que era o caminho do bem e o caminho do mal. E hoje ele fala isso, né? Eu converso com ele, ele diz assim, se lembra quando eu falei que tu tinha 2 caminhos, que tu ia ser uma grande guerreira? Que bom que tu escolheu o caminho bom, de defender o território, de estar falando. Eu fico muito feliz que o caminho que tu escolheu. E aí eu fico lembrando, realmente, né? Tem coisa que ele fala assim que eu não me toco. Eu só vou me tocar, analisar nas falas deles quando já está acontecendo. Vamos chegar nessa profecia, né, do seu tio, mas me chamou a atenção, Alessandra, que você falou de várias referências, de vários caciques, de várias comunidades, mas como homens, mas como mulher, a única mulher que você mencionou foi a Maria Leusa, na verdade, né? Como você observa assim essa divisão, essa diferença dos aprendizados com os homens e com talvez a única mulher que te inspirou a ser essa liderança que você vem sendo hoje? Uau! Olha, quando eu iniciei, eu andava muito com os homens, só que eu não podia falar. Eu só observava, né? Eu falo que eu estava na fase de aprendizado. E eles falavam, eu também eu gostava de observar os lugares que nós íamos, e nas reuniões, as mulheres ficavam ao lado de fora. E os guerreiros que entravam dentro da reunião era para servir o chibé, o mingau, alguma coisa, né, da terra. E as mulheres nada. E eu dizia, por que as mulheres não podem estar? Diz, não, não pode, isso não é da cultura, isso não é do Munduruku. E sempre foi dividido entre mulheres e homens, né? E os homens todos ali na mesa, no redor, e as mulheres lá do outro, só ouvindo eles falando. E aquilo ali me chamava a atenção, sempre, toda vez me chamava a atenção, até minha mãe brigar comigo, que não era para mim estar se metendo, né, no meio dos caciques. E aí eu ficava olhando e dizia, por que eu não posso entrar ali no meio, tio? Ele dizia, não, você não pode. Por quê? Eu sempre ficava questionando. Ele dizia, não, não pode, porque isso não é da cultura. Tá.
Aí eu olhava de novo, via as mulheres lá longe, a única que eu via falando, ali estava no meio, é a Maria Leusa. Eu disse, nossa, que mulher está falando no meio dos anos, eu não vejo outras mulheres falando. E aí eu comecei a andar com ela, a observar ela, e ela também me falava, às vezes eu tinha que falar mais, eu tinha que parar com a minha timidez. E aí eu comecei a falar, às vezes eu nem queria falar, e ela me mandava microfone para falar na Assembleia, e aí eu olhava para as pessoas, um monte de homem, tudo na frente, e eu olhava, será que é para mim falar? E lembrava sempre da minha mãe, que a minha mãe assim, tu não pode estar falando mesmo da reunião, tu não pode estar questionando nada, não, tu fica questionando tudo, tu fica perguntando por que as mulheres não podem estar no meio dos caciques, tu não pode parecer igual a Maria Leusa, não, a Maria Leusa, ela é lá, mas os caciques conhecem ela, e eles não te conhecem. Então, eu ficava questionando isso. Não, mas eu quero falar. Não pode acontecer, está errado. Então, eu comecei a ter, né, na primeira vez, eu peguei o microfone, deixa eu ver, em 2015, numa assembleia da Tchauapã. Eu peguei, estava o pessoal do CNBio e IBAMA, tinha um pesquisador lá, por causa da usina hidrelétrica São Luís Tapajós. E aí, antes de todas essas reuniões, eu sempre conversava com as mulheres, né? E botando código para as mulheres entrar lá no meio da reunião. E as mulheres diziam que não podia, não pode, não pode. Eu disse, por que só a Maria Leusa? Eu disse, Maria Leusa porque já é acostumada. Então, a Maria Leusa pode ir. Aí eu ficava, nossa, é admirável uma mulher dessa estar no meio dos homens, aquela mulher ali com um menino no colo, e eu dizia, nossa, será um dia eu vou estar falando assim no meio? Eu ficava pensando, acho que não, porque eu sou muito tímida, sou muito calada em reuniões. E aí eu me chamou mais a atenção nessa assembleia quando um cara falou que Saremaibã não era terra indígena. Acho que foi isso. Aí eu já tinha conversado com as mulheres já tinham me explicado o que era Soleimã-Ivó, por que estava preocupado, ia alagar uma parte do território, que algumas aldeias iam para o fundo, não sei o quê, os peixes não iam ter onde desovar, né? E ia sumir as cachoeiras, então as cachoeiras iam alagar, ou ia secar, então era uma das preocupações delas. Aí eu peguei o microfone, né, a Marilisa tinha me mandado, vai falar o que tu pensa. Eu disse, mas eu não posso falar, vai falar sim. Eu olhava assim, um monte de gente, assim, um barracão enorme, né, de 20 metros, e aí, de 20 metros, 10 por aí, grande, um monte de gente ali, nossa, será que eu vou falar? E eu fui falar, peguei o microfone e comecei a falar, falei. Eu não lembrava o que eu tinha falado. Eu falei. Aí, quando foi, os caciques, Sauê, todo mundo Sauê. Aí, depois eu entreguei o microfone, todo mundo foi falar comigo, os homens, caciques. Aí eu, nossa, os homens vêm falar comigo. Ai, que honra. Os caciques vêm falar comigo. E ela disse, tu vai continuar falando, vai continuar falando. E aí eu fui começar a viajar, né? Andei, o Juarez, a primeira coisa que ele veio, ele falou assim, a gente vai viajar para Brasília para falar sobre demarcação. Tu vai junto. Disse eu? Você vai junto. Os caciques estão te convocando para você ir junto. E eu fui. Foi uma honra, primeira vez eu ser convidada pelos caciques, porque eu nunca era convidada. Eu era sempre ali no meio, num grupo pequeno ali, ficava quietinho só ouvindo, e a gente não tinha aquele poder, aquela voz, né? Eu admirava muito a Maria Elisa, por isso que eu dou graças a Deus, né? Porque ela que foi uma inspiração para mim de estar falando, ela que sempre foi estar ali e disse, vai, fala. E hoje não parei. Engraçado, né? Como mudou. E aí, como foi em Brasília, né? Aí eles chamaram pra você ir para Brasília. Foi sua primeira viagem, assim, de luta? E como Foi é a que foi? primeira vez. Eu não lembro quem era o presidente da FUNAI em 2015, eu não lembro. E
E aí, foi com o pessoal do baixo também, aqui de Santarém, com os outros povos também. Só que eu era muito tímida ainda, eu não estava preparada para falar. Falei naquela hora e, de repente, eu fui convocada para ir para Brasília. Me chamaram para falar. Me lembro quem era coordenador nessa época, era o Rosininho Sal, da Pareri. E ele falou, tu vai falar, agora tu inventou de falar, vai falar. E eu fui falar, fui brigar com o presidente da FUNAI, porque que ele não queria demarcar o Ceará-Maibã, porque que ele estava a favor da usina hidrelétrica, para alagar o território. E comecei a falar. Aí eu conheci o pessoal do CIMI, né? O pessoal do CIMI me deram um monte de livro para me estudar, tudo sobre direito. Eu disse, por que estão me dando esse livro? É para tu aprender. Eu já lascou tudo, porque eu não sei, eu vou ler tudo isso não, até eu preguiça de ler. E, e aí eu fui lendo um pouquinho, e aí eu vi que tudo que estava acontecendo, tudo esses direitos que estavam sendo retirados, estava acontecendo naturalmente, parecia naturalmente. E aí começou a ter barreira. Por isso que hoje, na praia, no Médio Tapajós, os caciques falam, que a única voz de estar falando sou eu, no Mestre Tapajós, né? E no alto é a Maria Leusa. Mas o ataque veio muito grande em cima da gente. Muito grande mesmo. E ameaça. Não foi fácil. Eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho dessas ameaças, desses ataques, mas só para saber, a vez que você fechou a estrada foi antes ou depois disso? Foi antes, foi por causa da estrada, né? Que quando a gente andava a pés, vinham uns carros grandes, os carros de combustível, do exército também, jogava lama em nós. Aí jogou em mim e no meu filho, né? Eu ia para a rua fazer umas compras de bicicleta, jogou. Aí, certo dia, eu cheguei assim pro tio, bora fechar a estrada? Aí o tio disse, bora. Aí eu, tá. Aí disse, tá como dormir, né? Vou fechar a estrada. Vamos. Natural, assim, tipo, eu não sabia de nada, né? Eu disse, vou fechar a estrada. Menina, deu o que falar, até governador queria falar com a gente. Eu não sabia que essa estrada era tão importante. E comecei a brigar pelo asfaltamento, né? Teve vereador que entrou dizer que nunca eu estaria asfaltar, porque era uma estrada que não dava voto, tipo, nós não dava voto, né, indígena, e dizer, essa estrada nunca vai ser asfaltada, e a gente ficava de vai ser sim. Eu sempre fui teimosa, né? Até hoje eu sempre fui teimosa. Ia dizer que ia ser assim. Aí teve um jornalista que questionou a nossa fechamento, fechou a estrada, com fila de caminhão de combustível e fila de pessoas para transportar mercadoria, até mesmo os caras queriam me processar porque ia faltar energia até no hospital municipal, porque o problema estava sendo eu, Alessandra. Eu era a única mulher no meio dessa confusão. Né? Eu chamei o tio ali no meio. O meu tio mais velho, que ele era cacique, o Inácio Panhum, que já estava cego, ele não enxergava bem, ele foi no meio. O senhorzinho foi no meio da manifestação. Foi muito engraçado e muito tenso, porque os caminhões queriam passar por cima onde nós estávamos, que nós tínhamos bloqueado a estrada. E aí foi a primeira. E depois fui conhecendo o pessoal do movimento, Cacique Canal, conheci a Maria Leusa, fui conhecendo o pessoal de Jacareacanga, né, do outro município. Depois de todo 2015, 2016, fui conhecer os outros pessoal do estado do Pará, depois do Brasil todo. Agora, hoje, eu acho que eu disse, eu não vejo nada de bom em mim. Eu falo sempre isso. Eu disse, Mas eu você só chegou, apenas Alessandra. Alessandra, mas você chegou a estudar, você chegou a estudar direito, não foi? Sim. Sim. Gente, meu Deus, nem Você me quer contar um pouco fala. sobre isso? Quase fui Como é que foi? expulsa. Quase eu fui expulsa, porque eu bati no pró-reitor. Fui parar na Polícia Federal porque eu bati no cara. Eu não sei se é bom falar isso, porque o pessoal fala que eu sou muito polêmica.
Porque Não, mas aqui é para ser polêmica mesmo. só o pessoal que me conhece sabe quem sou eu. Mas eu sou boazinha até no momento certo. Quando eu vejo que as coisas não estão indo bem, eu sou muito revoltada com isso. Olha, direito, como surgiu direito para mim? Eu acho que tá no sangue. Olha o tanto que a gente sofreu, os impactos. Olha o preconceito, tudo isso dentro da nossa, tipo, das nossas aldeias. E, de repente, quando eu já estava no auge não, eu era coordenadora da Associação Parede, eu já era coordenadora em 2017. O pessoal fala que eu cresci muito rápido. Em 2014 eu fiz estrada, em 2015 eu já fui para o movimento, falei e fui para Brasília. Em 2016 eu era tesoureira da Parelipe, em 2017 eu já fui coordenadora, 2018 fui coordenadora, 2 anos. E aí foi um colega, um cara da FUNAIA, ele chegou ali, tu não quer estudar direito? Isso é tua cara. Eu disse, não, não quero estudar, isso é perda de tempo. E eu, numa reunião com os caciques, né, aqui na Praia do Índio mesmo, numa reunião, ele me liga, disse, Ale, abriu o processo seletivo indígena, vamos se inscrever para a direita? Eu disse, eu tenho tempo para isso? Estou numa reunião com os caciques. Não, eu vou aí, eu vou te inscrever, me dá tua chave de documento, tudo, identidade, CPF, eu vou te escrever. E ele me escreveu. E ele, quando ele me escreveu, os caciques assinaram, né? E tudo na brincadeira, porque, imagine, eu saí de Itaitu para morar em Santarém. E chegando, os caciques assinaram rapidamente, disse, ué, nós vamos ter uma advogada, Munduruku, no meio da gente. Eu disse, olha, se eu for estudar, eu tenho que sair de Itaituba, vou morar para Santarém, eu não vou voltar, e vocês vão se virar, ainda bem que eu vou só estudar, meu foco é só estudar. Eu achava isso, né? E aí, quando foi no final de 2018, eu passei. E aí eu fui avisar os caciques que eu ia morar em Santarém, fiz rifa, torneio, tudo para me arrecadar dinheiro para me morar em Santarém, para pagar aluguel, energia, comprar comida. Levei galinha também, as meninas da CPT me ajudaram a levar. E aí os caciques ficaram super felizes. Aí teve um que chegou, o cacique, e disse assim, só que achava que não era de verdade. Quando chegou o cacique, eu disse, Alessandra, tu vai morar em Santarém? Eu disse, vou. Vai tua família toda em voo? Aí ficou, e como que não vou ficar? Aí eu disse, como assim? Não, você que é a cabeça de tudo isso, nós confiamos muito em você, de repente você vai embora, deixando de ser, eu vou estudar direito, vou ser advogada, dizendo eles que você é advogada. Aí eles falaram, não, não vai não, de jeito nenhum. Chamou os caciques todinhos, os caciques falaram, não, não vai não. Aí a Maria Aleusa, com as outras mulheres, falaram, vai sim, ela vai estudar para ser advogada nossa. Gente, deu o que falar nisso? E aí as mulheres foram me defender. Não, ela vai estudar sim, porque ela precisa ser advogada. E eu fui. Só que chegando lá na universidade, eu vi muitas barreiras, muitos preconceitos também. Para você estar numa universidade, você precisa de bolsa, porque eu me inscrevi por causa da bolsa que ia me fazer eu ficar dentro da universidade por causa da bolsa, para comprar alimentação, né? Leva, filho. Chegou lá, a gente teve muita barreira. Corte de bolsa, pessoas dizendo que nós não era para estar ali, que era para nós estar saindo de lá. E foi um momento, em 2019, quando o Jair Bolsonaro entrou. Quando foi o primeiro presidente, foi dia 1º de janeiro de 2019, ele tira a FUNAI e coloca... Ele tira a FUNAI do Ministério da Justiça e coloca, vai sabe para onde? Ministério da Cultura ou Direito da Mulher.
E aí todo mundo não conseguiu mais estudar. Eu não consegui estudar porque eu estava recebendo muita ligação dos caciques. E eu tive que voltar para cá e dizer o que estava acontecendo. Eles falaram, tu vai continuar no movimento. Eu dizia que não podia, tu vai continuar no movimento. Eu ficava, mas eu posso falar sobre o território? Pode sim. Eu posso falar de tudo que está acontecendo? Pode sim. Você só saiu para estudar, porque você vai ser sempre do território. Então, esse reconhecimento, Jonas, foi muito importante. Imagine, eu, a Alessandra, morando perto da cidade, tudo aqui, não tem aquela cultura tradicionalmente que eu não tive isso, fui aprendendo com eles e me fez enxergar como é importante defender vidas, defender território. E aí eu não consegui mais estudar, né? Eu estudei um pouquinho e eu parei, vivia mais viajando. Quando eu tinha uma viagem para longe, como foi para a Alemanha, para a França, para México, eu sempre consultei esse cacique, né? Perguntava, cacique tem uma viagem para falar sobre hidrelétrica, só o que eu ouvi, o senhor tem que ir. Ele dizia, não, você vai, você sabe dar recado, você conhece o nosso território, você sabe quem é nós, então vai. Então, foi uma responsabilidade muito grande, até hoje eu não consigo estudar. Pela E como é que live, começaram a acontecer essas viagens todas? Como é que você está falando foi que em começou a ser 2015, chamada para falar em vários... foi 2015 quando eu E por comecei. que assim, você começou a ser... Olha, eu acho, Jonas, que eu comecei a falar por causa, deixa eu ver, eu não sei direito. Porque eu falo umas coisas que eu não sei, eu nunca decorei o que eu vou falar. Falar, eu sou espontâneo. Então, eles viram isso de mim. Eu nunca fui, vou decorar isso, vou estudar isso, vou falar aquilo que eu decorei. Eu não consigo decorar. Então, eu fui começando, ouvindo, né, aprendendo com os caciques, com as mulheres, comecei a falar. Né? E hoje eu falo. Né? Hoje eles confiam muito em mim. Disse, Alessandra, tu conhece o nosso território, vai e fala. Eu acho que foi muita confiança. Eu disse, cacique, vocês confiam muito em mim. Vocês não têm que confiar em mim. Às vezes eu fico com medo de mim mesmo. Eles falavam que não, que eles confiavam em mim, que eu estava no caminho certo. Sempre eles falavam. A escada que foi construída não foi só apenas eu, foi eles construindo junto. Cada passo que eu dava, era ele construindo essa escada, porque só eu sozinha eu não conseguia subir em cima. Tinha as mulheres, tinha filhos, tinha marido, tem mãe, tem os irmãos, tem os pajés, tio, que também estão junto construindo, não é só a Alessandra. Então, eu levo a voz não só minha, e sim deles, e sim dos caciques, e sim das outras mulheres, das aldeias. Primeira vez quando eu fui para o Alto Tapajós, a minha mãe não queria que eu fosse para lá. E eu fui. E aí um cacique falou assim, Alessandra, está tendo muita prostituição, está muita droga, tu tem que denunciar, tu tem que falar. Dizer, eu falar? Mas eu sou do Médio Tapajós, falar desse jeito. Eu dizia, mas eu sou do Médio Tapajós, nem moro aqui, na Mundurucânia. Eles falaram, não, você é munduruku, você pode sim falar. Então eu ficava, nossa, eu tenho que falar. E eu comecei a falar. Mas eu falava sem perceber que eu estava falando por todos. Eu achava que eu estava falando só da Praia do Índio. Para mim, eu estou falando só da Saranaíba. Para mim, eu só falo, né, do meus parentes aqui do lado. Eu não imaginava que a minha fala era para todos, que era para o território todos, não só Munduruku, mas território Caiapó, Tupinambá. Eu achava que eu falava só pela Praia do Índio. E eu acho que por isso que teve esse reconhecimento, porque tudo que eu falo da Praia do Índio, também tem outros territórios que estão vivenciando a mesma coisa, esse mesmo ataque. Mas em 2015 você saiu para Brasília. E quando Sim. foi a primeira vez que você saiu do país? Você foi discursar na França, na Alemanha, né?
Como foi isso? 2017. E como foi essa experiência de você sair dessa terra e ver, discursar? Como você foi recebida? Como foi isso? Primeira vez que eu saí foi para o México. Eu acho que a única viagem que eu fui, que eu nunca esqueci, foi o México. Porque a gente não ficou só em reunião. A gente andou, a gente conheceu a comunidade, as zapatistas, a gente conhecer uma associação lá das abelhas, conhecemos vários lugares onde estava tendo os ataques. Então, foi um lugar mais que eu conheci, que eu gostei, que foi eu e a Maria Elisa, né? E outras meninas, a Rosa Maria, a Fernanda, o Edson. Mas só... Aí, da próxima vez, eu fui para a França, que foi eu, Cândido e o Cacique Geral. Eu não gosto de viajar sozinho, para falar a verdade. Eu sempre gostei de levar pessoas para ficar conversando. Aquelas pessoas que estão lá, eles não entendem o que nós estamos sentindo. Então, a gente fica conversando sobre isso. Então, quando eu viajo, eu nunca gosto de viajar só. Eu gosto de sempre levar um parente para a gente ficar conversando à noite, dia, quando os pessoal estão conversando numa reunião grande, que é tudo em inglês e a gente não entende, a gente fica conversando aqui no cantinho, a gente sorri, a gente brinca, mas eu fiquei com medo, para falar a verdade. Eu me sinto muito estranha em outros lugares, como na Alemanha, eu me senti uma estrangeira. Ficava imaginando como que eles conseguem entrar no nosso território, explorar tudo e traz tudo para cá. E no México eu não me senti estrangeira, porque eu estava com pessoas de luta. A Zapatista, por exemplo, um grande movimento assim de resistência, aquela pessoa assim que vai na baixa-cabeça e sempre ameaça, mas está ali. Então, eu me senti em casa, né? Me senti que nós temos que aprender muito um com outro povo, com outros povos de lá, como da Você Bolívia, do pode contar um México. pouquinho dessa experiência nos zapatistas? Podia contar um Uau! pouco como foi o contato com os zapatistas Primeiro, antes de nós algum ficamos movimento no lá? sol quente. Primeiro, nós ficamos no sol quente, esperando, porque eles pegaram o passaporte nosso para verificar quem era nós, né? Por que que nós queríamos entrar lá dentro? Porque não é qualquer pessoa pode entrar lá no setor dos zapatistas. E a gente foi. E a gente ficou quase 2 horas esperando, né? Até quando liberaram o portão, a gente entrou. Quando a gente entrou, assim, coisa mais linda. Linda mesmo, cada coisa, assim, cada cuidado que eles tinham. E a gente foi, conversamos, demoramos mais 1 hora esperando, porque para entrar lá tem que ter confiança mesmo, e eles têm toda a razão, como aqui também, né? Todo mundo que entra, porque a gente é todo desconfiada com todo mundo, acha que todo mundo vai querer roubar alguma coisa do nosso território. Então, a gente fez isso, né? Então, a gente entendia o que eles estavam fazendo, porque nós éramos estrangeiros lá. A gente estava entendendo por que aquela demora de saber quem somos nós, por que que nós estávamos fazendo ali. E outra gente foi para um lugar das escolas, gente. Eu fiquei encantada com as escolas lá. Eles mesmo têm o próprio motor, que não depende do governo, eles mesmo têm o próprio hospital deles, eles mesmo têm o próprio professores, eles mesmo têm o próprio curso técnico, sem depender do governo nenhum. Eu achei, eu disse, nossa, que bom. Eles mesmo têm o próprio banco deles, porque é para não depender do governo. Eles falam que essa ligação do governo, ela as mata, né? ela destrói. Então, eles tinham que ser autônomos. Eu fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho dessa experiência. E a gente tenta fazer assim, que a gente tenta, não, a gente está fazendo isso um pouquinho. De cada momento que a gente está fazendo é uma conquista. Já, gente, eu estou Alessandra, cansada e com fome. vamos acabar então. Só para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouco das ameaças que você passou, dos ataques, assim. Deixa eu ver. Nossa, a primeira ameaça que começou, eu acho que a minha voz, que sai daqui, da boca,
que sai dos pés, que sai até aqui, eu acho que começou a incomodar. Começou a ter mais fala, né, em jornais. Comecei a dar entrevista, foi em São Paulo, Estadão, até para fora também, ser convidado no seminário. Então, começou a incomodar. Ou seja, o que eu falava era a verdade, então tinha que eliminar essa pessoa que fala a verdade. Quando foi 2014, 2019, começou as ameaças. Mas de entrar mesmo dentro de casa foi em novembro de 2019, né? Que eu tive medo por causa dos meus filhos. Eu tenho cuidado com meus filhos, eu não mostro foto deles, eu não filmo eles, eu não mostro quem é meu marido, justamente por segurança. E, de repente, eles conseguiram me seguir e chegar até onde eu estava. E aí não parou mais as ameaças, mas eu tenho meus cuidados, né? Mas eu não paro aqui. A ameaça começou, né? A gente, como aconteceu com a Maria Leusa, queimou a aldeia dela, a sede das associações lá em Jacarecanga, como eles falam que vão queimar minha casa. Gente, é o cacique Arnaldo me ligando, cacique geral me ligando agora. Eu aproveito porque é a hora que ele chega, que ele consegue acesso, que ele me liga, que ele quer falar várias coisas, que eu passo quase 2 horas conversando com ele. E onde ele está é difícil a internet. Sim. Mas dá para acabar ou você precisa sair agora? Eu estou com fome, para falar a verdade. Está Tá. doendo meu Não, então estômago. vamos encerrar. Só para fazer uma última pergunta, Alessandra. Queria só falar para você como é que você enxerga a situação do povo Munduruku hoje. Como você enxerga? O que eu O que você enxergo? espera? Muita divisão. Hoje, né? Está tendo muita divisão por causa dos brancos entrando dentro do território. E os brancos usaram uma tática de dividir o povo com o próprio presidente, né? De dividir para conquistar. Essa questão os índios precisam de mineração nas terras indígenas. O que aconteceu? A PL 191, os brancos, como muitas aldeias não têm informação, eles falam que eles vão poder garimpar legalmente, né? E, na realidade, não é isso que eu vi. No ano passado, a gente teve uma reunião em dezembro com 72 caciques, eles preocupados com a PL 191, porque os garimpeiros entraram dentro do território dizendo que é para legalizar o garimpo, que ia ser bom para todos. E muitos estavam preocupados porque alguns lugares já não tem água limpa. Está tudo destruído e também está trazendo muita doença, por causa da prostituição, por causa das drogas, por causa aumentou a pista de voo, muita avião. Então, eu fui, levei papel, né, com a PL 191, dizendo: vocês conhecem o que é a PL 191? O que está escrito nela? Ninguém soube, ninguém respondeu porque ninguém sabia. Eu fui ler o artigo todo dele, quem assinou, quem estava por trás disso. Eles ficaram bem assustados, eles disseram: então, nós precisamos ter informação. Então, a falta de informação dentro das aldeias fez que alguns né, ficassem ao lado do garimpo e trazendo essa divisão, esse conflito de atacar a sede, de atacar as mulheres, de atacar os caciques. E a própria Polícia Federal, nós achávamos que ia melhorar, piorou, porque a Polícia Federal só foi uma vez lá. E aí negociou com o prefeito, com os vereadores a favor do garimpo, com os garimpeiros, e saiu de lá. Enquanto isso, no Supremo, acha que tem Polícia Federal, no Ministério da Justiça tem Polícia Federal, na realidade não tem ninguém. Então, nós vemos que a lei no Brasil, ela só é para quem tem dinheiro. A lei no Brasil só é para quem tem alguma coisa. Se você não tiver, a lei não serve. Então, a gente está buscando atrás de dizer: ó, está errado essa lei. Tem que respeitar como está na Constituição Federal.
Não é a pena você falar, você chegar e mentir sobre o que quer ler. E isso não está acontecendo, né? É triste, porque hoje foi uma das ameaçadas está indo viajar sozinha com as crianças e ela está grávida. Outra lei já vai voltar. Prenderam os bandidos? Prenderam não. Ele está solto, andando tanto de Jacarecá, tanto de Itaituba, até em Santarém. Isso é triste, é. Mas a gente não vai parar aqui. A gente fala, a gente não pode parar. A gente não vai entregar o território para eles. Então, obrigado, Alessandra. O que você achou de contar hoje um pouco da sua história? Eu achei muito estranha, né? Porque eu nunca contei, eu estava falando, nunca contei, nem para a psicóloga, nem para minhas amigas, coisas que estava aqui dentro, guardadinho, de repente eu consegui falar. Momento de tristeza, eu acho que essa tristeza que trouxe me transformou essa mulher, como que diz, essa mulher guerreira. Essa tristeza que estava lá atrás com a Titinha, que me transformou essa mulher valente, que não abaixa a cabeça, que jamais vai abaixar a cabeça para ninguém.